Pessoal, sou a professora Yara. Hoje nós estamos aqui no campus do Colégio Oliveira Silva. Hoje nós vamos falar sobre os sistemas de criação de animais. Hoje nós estamos aqui vendo o sistema de criação de bovinos. Nós temos basicamente três sistemas, que é o sistema extensivo, o sistema semi-intensivo e o sistema intensivo ou de confinamento, que a gente fala. O sistema extensivo é um sistema totalmente a pasto, o animal ele é criado a pasto. A alimentação dele basicamente é o volumoso, é a forrageira, a gramínea ou a leguminosa. É um sistema, qual que é a vantagem do sistema extensivo? Para o produtor? É um sistema mais barato, que a alimentação é o pasto, é o volumoso, que é a alimentação mais barata que a gente tem. A outra vantagem é que ele não requer tantas instalações e estruturas, que também torna a atividade um pouco mais cara. O sistema extensivo já não. Uma outra vantagem do sistema extensivo, ou a pasto, é a quantidade de mão de obra, ele requer menos mão de obra, que também barateia mais o sistema de criação. E agora, falando de algumas desvantagens do sistema extensivo, é que o sistema extensivo, o animal ele é criado totalmente a pasto. Como no Brasil nós temos estações chuvosas e estações de seca, e no período seco nós não temos forrageira disponível, natural, os animais diminuem o ganho de peso nessa época do período seco. No período chuvoso, é ótimo, tem grande produção de forrageira, ele se mantém, ganha peso a pasto. O problema é o período seco. Então, normalmente, o que o produtor faz no período seco quando o sistema é extensivo? Ele fornece um volumoso no coxo, para os animais. Aí a gente já começa a ter um sistema semi-intensivo, que é esse sistema que nós estamos vendo aqui hoje. É a maioria da produção bovina hoje no Brasil, ela é baseada num sistema semi-intensivo, que é um sistema intermediário aí entre o extensivo e o intensivo. Ele é muito utilizado porque nós temos basicamente dois períodos de clima no Brasil. Um período chuvoso, onde a gente tem oferta, grande oferta de forrageira, os animais podem ser mantidos a pasto, e um período seco, onde a gente já tem uma baixa oferta de volumoso, de pasto. Então os animais têm que receber para aquele produtor quer manter aquele animal em produção, em reprodução, em ganho de peso, ele fornece uma alimentação no coxo para esses animais. E tem aquele produtor, aquele sistema que o ano inteiro ele se mantém ali no sistema semi-intensivo. Por quê? Qual que é a vantagem do sistema semi-intensivo? Eu já falei algumas, que é manter a produção, o animal em produção, o animal em reprodução, o animal em ganho de peso o ano todo. Então ele não vai ter altos e baixos daquele animal, que a gente fala o efeito sanfona. O animal engorda, o animal emagrece no período seco, o animal engorda no período chuvoso. Se é um animal para corte, se eu tiver totalmente a pasto, no período chuvoso ele engorda, no período seco ele emagrece, a gente tem o chamado boi sanfona, que é um boi, um animal que vai demorar mais tempo para chegar ao peso de abate. Um animal mantido num semi-intensivo é um animal que não chega tão rápido quanto o animal que está no confinamento. O ganho de peso dele não é tão rápido quanto o animal que está no confinamento, mas ele chega sim, numa média aí mais rápida ao peso de abate. Para um rebanho leiteiro, as vacas vão se manter ciclando, entrando em cio o ano inteiro, não vão ter o anestro
né, que é a ausência de cio no período seco, porque o que acontece? Quando a gente não tem disponibilidade de alimento, o animal ele começa a guardar as reservas energéticas do organismo dele para se manter vivo. Aí ele deixa de entrar em cio, deixa de reproduzir, para quê? Para manter essa reserva corporal, para ele se manter vivo, respirar, andar, caminhar. E aí o grande prejuízo desse período seco, se a gente não fornecer uma alimentação no período seco, deixar ele somente a pasto, é que as vacas elas não vão entrar em cio, vão ter um período maior de anestro. Ou se entrar em cio, não vão ovular. Se emprenhar, a gente tem taxas de aborto, que elas não conseguem manter a gestação. Se conseguir manter a gestação, elas vão estar no momento do parto com o score corporal muito baixo, né? Elas vão estar muito magras. E aí o bezerro, né, a desmama, vai ter um baixo peso a desmama, então vai ser um bezerro que vai ser prejudicado ao longo da vida, porque a fase inicial dele ali é o que vai determinar o desempenho do animal no futuro, né, na sua recria, na sua vida produtiva. E se o animal ele é desmamado com baixo peso, não é um animal que vai se desenvolver como os demais, né, a sua vida toda ali na produção vai estar comprometida. Então, vamos falar do sistema semi-intensivo. Como que funciona esse sistema? Aqui nessa propriedade, o ano inteiro, eles praticam o sistema semi-intensivo. O que nós temos aqui? Nós temos uma área de pasto, de pastagem, né? Temos a forrageira, a gramínea, os animais. Essa pastagem ela é dividida em pequenas áreas ou piquetes que são rotacionados, né? Os animais pastejam determinado tempo numa área, né? Depois eles passam, aí eles fecham essa área, passam os animais para outro piquete. Essa área fechada ou vedada que a gente fala, o capim, né, a gramínea fica ali em descanso, para quê? Para ela crescer novamente, vigorar novamente, né? Porque se a gente deixar o animal ali pastejando o tempo todo, ele vai chegar até a raiz do capim e o capim vai só enfraquecendo, ele não vai conseguir fazer a rebrota. Então aqui eles trabalham nesse sistema de piquete. Então vedou a área, passa os animais para outro piquete, outra área, eles pastejam, o capim abaixou, né? Para cada gramínea tem uma altura que a gente entra com o animal para ele pastejar e uma altura que a gente tira esses animais desse pastejo para que não afete o capim, a raiz, o desenvolvimento desse capim quando a gente vedar. E aí pastejou, eles vão assim em todas as áreas, até voltar naquela primeira área que eles começaram ali pelo pastejo. Tá? Esse manejo de pastagem ele é interessante em piqueteamento porque a gente consegue ter volumoso, né, capim, gramínea, praticamente quase o ano todo, a não ser aqueles períodos de muita seca. E o que acontece? A rebrota é rápida, porque a gente não vai agredir tanto ali a planta, então a rebrota é rápida. E o que barateia o sistema de criação semi-intensiva é a gente ter essa parte que eu já falei para vocês, que o volumoso, o capim, é o alimento mais barato que a gente tem para fornecer para o animal. Então esse sistema de pastagem no semi-intensivo barateia o sistema, né? É uma vantagem do semi-intensivo, é o fornecimento desse volumoso, baratear o sistema. Uma outra vantagem do semi-intensivo é a questão de instalações. Vocês estão vendo aqui, o que a gente tem de instalação aqui? A gente tem uma área de coxo coberta, né, de sombra também, né, para os animais se alimentarem. Eles recebem aqui nessa propriedade a alimentação no coxo. O que é a alimentação? É silagem com concentrado.
A silagem, vocês vão me questionar, a silagem também é um volumoso, ele tem alto teor de fibra, mas é um volumoso processado, que ele recebe uma fermentação anaeróbica. Então, ele é um volumoso processado que a gente consegue produzir ele e guardar aí por um ano, para ele ser fornecido no período de seca. Então, a silagem é um volumoso, né, que a gente consegue guardar ele, armazenar ele, e eu posso fornecendo ao longo do ano, período de seca, período de chuva, todo o tempo eu tenho, desde que seja feita, né, dentro das regras do protocolo de produção de silagem. Essa silagem eu guardo ela por ano, né? Ela pode permanecer ali durante um ano e eu fornecendo esse alimento para os meus animais. A silagem, ele é um volumoso, né? Então aqui eles estão recebendo um volumoso também no coxo, barato, um alimento barato, né? Embora ela tenha um custo lá da sua produção, mas ela é mais barata do que eu estar fornecendo um concentrado, né? Uma ração. Então eles recebem a silagem, que é um volumoso barato, e junto com esse volumoso, né, é acrescentado um concentrado, né? Uma ração ali que é composta de milho, farelo de soja, minerais, vitaminas, porque deles estarem recebendo esse concentrado. Esse concentrado aqui, como é uma fazenda produtora de leite, né, os animais, as fêmeas que vão produzir leite, né, elas precisam de energia, de nutriente para se manter viva, para entrar em reprodução, para gestação, né, e para lactação após o nascimento do bezerro. Então, uma fêmea que está leiteira, ou uma fêmea, né, tanto a fêmea leiteira quanto a fêmea de corte, ela precisa de uma quantidade maior de nutrientes, porque ela tem ainda, além das fêmeas, né, precisarem de nutrientes para se manter viva, para a reprodução, elas também, principalmente as fêmeas leiteiras, que elas têm um período de lactação aí de 10 meses. Então, elas precisam de uma quantidade maior de nutrientes, né? Então, por isso que aqui, né, e nos demais sistemas de semi-confinamento, os animais leiteiros, eles recebem um concentrado, né, que o concentrado ele tem uma quantidade maior de nutrientes para essas fêmeas, né, poder se manter um período de lactação aí de média de 10 meses. Porque se a fêmea não recebe esse concentrado, né, com maior quantidade de nutrientes, e a gente pega um período de seca, essa fêmea, o período de lactação dela é menor, como eu já falei para vocês, a reprodução fica prejudicada e o período de lactação também fica prejudicado, porque ela não tem nutrientes para se manter viva, para reproduzir e para lactação. Então, o sistema semi-intensivo, ele permite a produção ao longo do ano, uma produção estável ao longo do ano, tanto a produção de leite quanto a produção de corte, de carne, ao longo do ano. E é um sistema intermediário aí mais barato, né? Então, a vantagem desse sistema é o custo e a outra vantagem é permitir que eu tenha produção, né, desses animais ao longo do ano. Eu não vou ter um período de seca aí onde os animais vão, né, entrar em deficiência nutricional. Pessoal, um terceiro sistema de criação que nós temos é o sistema intensivo, ou o sistema de confinamento que a gente fala, né? Aqui vocês podem ver que os animais, o que é a característica de um sistema intensivo ou de confinamento? Os animais ficam em grande número em uma pequena área. Eles ficam, né, fechados ali em uma pequena área,
a gente consegue colocar um número maior de animais. Por que a gente consegue colocar um número maior de animais nessa pequena área? Porque a alimentação deles é totalmente balanceada, né, para o tipo de produção desse animal. Então ele não precisa, né, pastejar, ele recebe a alimentação toda no coxo, né, é uma alimentação balanceada. O sistema de confinamento, qual que é a vantagem do sistema de confinamento? Ele é um sistema que permite maior desempenho produtivo do animal, porque o animal ele recebe uma ração, uma dieta balanceada, exclusiva para aquela finalidade daquele animal. Esses animais que nós estamos vendo aqui são animais, vacas leiteiras em produção. Então a dieta delas é totalmente balanceada para que elas, vacas de alta produção, para que elas desempenhem o máximo da sua produção de leite, né, de lactação. Então elas recebem uma alimentação no coxo com silagem e o concentrado para que elas expressem toda a sua genética de produção leiteira. Esse sistema que nós estamos vendo aqui, a gente tem, né, vários tipos de sistema de confinamento. Esse que nós estamos vendo aqui são para animais mestiços, né, meio sangue, 3/4 de europeu. Então o animal europeu, para ele ser confinado, que tenha sangue europeu, que tenha genética europeu, para ele ser confinado, ele precisa de um ambiente térmico mais fresco, né? Porque para ele expressar toda a sua genética. Então nós temos aqui uma cobertura, o sistema de ventilação que controla o ambiente, que não deixa, né, o calor afetar a produção desse animal. Outra vantagem do sistema de confinamento, né, para corte, a gente utiliza muito em corte, né, em gado de corte, é o ganho de peso rápido, né? O pessoal confina ali 60, 90 dias e o animal já está a ponto de abate. Então essa é uma vantagem do sistema de confinamento. Vamos às desvantagens. Qual que é a desvantagem do sistema? A gente olha, não, então é lindo a gente colocar um animal em confinamento, eu vou ter uma produção maior, mais rápida, os animais não vão sofrer com o período seco, com o período de escassez de alimento, eles vão se manter ali o tempo todo, a produção é maior? É. Quais que são as desvantagens desse sistema intensivo de confinamento? A primeira desvantagem é em relação à alimentação. Né? O custo maior desse sistema é com a alimentação. Esse sistema é um sistema caro. Então a alimentação desse sistema encarece muito. Vocês viram que quando eu falei de sistema extensivo, sistema semi-intensivo, nós temos o pasto, né? O volumoso, que são fontes de alimento muito baratas, as mais baratas que a gente tem. Né? E pasto a gente tem ali o ano, né, um período chuvoso, a gente tem grande oferta, barateia muito o sistema de produção. Por quê? O pasto, o que a gente precisa? Manejar a pastagem, adubar, fazer adubação, mas tudo isso aí não torna o sistema um sistema caro. Agora aqui não, a gente tem um sistema caro devido principalmente ao custo da alimentação, porque a alimentação tem que ser toda fornecida no coxo, né? A gente, aqui nessa propriedade eles fornecem o concentrado e a silagem. A silagem é um alimento mais barato, né? Um volumoso, é um volumoso processado mais barato, mas a totalidade de 100% da alimentação desse animal envolve silagem e o concentrado. A gente não tem um pasto aí para dar uma barateada. Então, a principal desvantagem desse sistema é o custo de produção, principalmente devido à questão alimentar. Uma outra desvantagem é em relação à instalação. A gente precisa de uma instalação mais elaborada, mais cara, do número maior de instalação, né?
Vocês podem ver que aqui a gente tem uma cobertura, a gente já usa ali a energia elétrica para fornecer, né, uma temperatura mais amena para esses animais. Então isso tudo vai encarecendo. Requer uma mão de obra mais qualificada para estar trabalhando com esses animais, né? Ah, eu posso colocar... Não, então esse sistema eu achei vantajoso. Eu quero que os meus animais né, tenham uma alta produção leiteira, tenham um ganho de peso, né, se for para carne mais rápido. Eu vou colocar os meus animais então em confinamento, tá? Para a gente começar a pensar em confinar os animais, para a gente ter lucro, a gente tem que começar pensando em quê? Na genética dos animais que eu tenho. Eu tenho genética ali boa, né, dos animais que vão responder a esse investimento que eu vou fazer, né? Então eu tenho que avaliar a genética do meu rebanho para poder avaliar em qual sistema que eu vou criar, né? Primeiro você tem que avaliar recursos financeiros, depois questão genética dos seus animais, né? Se a genética dos meus animais vão responder a esse sistema de criação. E terceiro, a mão de obra, né? Eu tenho mão de obra qualificada para trabalhar no sistema intensivo, né? Eu consigo no mercado mão de obra para isso. Então, para a gente determinar qual sistema de criação a gente quer trabalhar, ou eu estou num sistema extensivo totalmente a pasto, quero estar mudando para um outro sistema, não, eu quero melhorar minha produção. Ah, eu vou direto para o intensivo, para o confinamento, ou eu passo pelo semi-intensivo. Então a gente tem que avaliar isso tudo, né? Eu tenho que avaliar recurso financeiro, genética dos meus animais, o que eu quero produzir, né? Porque às vezes eu quero uma produção alta, em grande escala. Então isso aí tudo tem que ser levado em consideração. A mão de obra que eu tenho é uma mão de obra qualificada, que vai conseguir avaliar meus animais, né? Ah, esse animal não está ganhando peso suficiente, esse animal não está produzindo o suficiente. Se é um animal de lactação, se vai para ordenha, não, esse animal não está respondendo. Então assim, eu tenho que ter uma mão de obra qualificada para tá definindo entre quais os sistemas eu vou estar trabalhando. Normalmente o que a gente encontra, né, no Brasil, como eu já falei para vocês, são sistemas semi-intensivos, né? Ou o proprietário fornece o pasto e o alimento concentrado ali no coxo durante o ano todo, né? Uma determinada hora do dia ele pasteja, depois ele vem receber o alimento ali no coxo. O sistema semi-intensivo é aquilo que eu falei, estacional, né? No período das águas, que tem disponibilidade de forragem, os animais pastejam. No período seco, os animais recebem alimentação no coxo. Também caracteriza como sistema semi-intensivo. E é o que a gente mais encontra, né? Produtores que trabalham com esse sistema semi-intensivo. E a gente encontra muito também produtor que está fazendo a transferência para o sistema intensivo, né? A gente já tem muito produtor trabalhando aí genética, questão de instalação, questão de recurso financeiro, para estar vindo para o sistema semi-intensivo. Porque ele vai ter um lucro maior, desde que administrado, né, corretamente, aquela produção, ele vai ter um lucro maior em menos tempo. Então a gente já tem muito produtor, né, vindo para o sistema intensivo. Pessoal, então basicamente são esses três sistemas que a gente tem de produção, né, de bovinos, de animais no geral. O extensivo, o semi-intensivo e o intensivo, né? Nós vimos aqui as vantagens e as desvantagens de cada um. E aí, definir por um sistema ou outro,
né, vai depender do estudo da propriedade, do estudo financeiro, do estudo da genética e do estudo da mão de obra que a gente tem ali. Então, é isso aí, né, os sistemas de criação que a gente tem no Brasil. Dentro do sistema intensivo, a gente tem um sistema, esse que a gente fala com cobertura, né? Por que a gente tem esse sistema aqui com cobertura? Para dar maior conforto térmico para esses animais. São vacas em lactação, elas produzem muito calor na produção para produzir o leite, então elas precisam de uma temperatura mais amena. A gente tem um sistema intensivo também, né, sem o sombreamento, mas o sombreamento ele é importante para dar esse conforto térmico para os animais, para eles expressar toda a sua genética. E é isso, né? Nós temos esses 3 sistemas baseados nessas vantagens e desvantagens que eu falei para vocês. Pessoal, e por hoje é só, né, a nossa aula de sistemas de criação e um abraço para vocês.